Boa noite, irmãos. Boa noite, você que está nos assistindo pela internet. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, por estarmos na Tua casa nessa noite, para juntos, Senhor, cultuarmos o Teu nome, Pai. Que o nosso culto possa chegar até o Teu trono de graça, Pai, como oferta suave de louvor e adoração, Pai. Que nós possamos ser conduzidos pelo Teu Espírito Santo e que cada irmão que está aqui nessa noite possa receber uma bênção especial, Senhor, vinda de Ti. Mas, Senhor, que nós possamos, Senhor, em primeiro lugar, colocarmos tudo aquilo que Te agrada, Senhor, tudo aquilo que vai realmente ser uma oferta de adoração no Teu altar. Nós possamos estar aqui, Senhor, entregando as nossas vidas em Tuas mãos nesse momento, Pai. Abençoe, Senhor, tudo aquilo que fizermos e que tudo possa ter aprovação, Senhor, de Ti. Que Tu possa, Senhor, estar alcançando os lares que precisam desse culto, as pessoas que precisam ouvir a Tua palavra, que esse culto ainda possa falar aos corações daqueles que irão acessar ele pela internet. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Bom, para você que está nos assistindo, a gente quer te fazer um convite. Você pode estar compartilhando esse culto, né, com os seus amigos, com os seus parentes. Isso ajuda a desenvolver esse trabalho que nós realizamos pela internet. Os nossos cultos, tanto de domingo pela manhã como domingo à noite, também quarta-feira, eles são colocados na internet. E ele está lá na página da nossa igreja no YouTube, Primeira Igreja Batista em São José do Embaçaí. Se você quiser assinar o canal, também está mostrando como você pode fazer, e assim você pode também estar ajudando, orando por esse trabalho que nós estamos realizando pela internet. Pedir aos irmãos que fiquem de pé. Agora, nesse momento, nós vamos estar louvando a Deus com o primeiro cântico, Aqui Eu Vim para Dizer. Cântico antigo, muito bonito, nós possamos entoá-lo de todo o nosso coração. Eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Aqui eu vim para dizer. Coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Flui Espírito de Deus. Flui, Espírito de Deus, flui aqui nesse lugar.
de tudo, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Nós vamos estar lendo a nossa coluna de oração. Na nossa coluna de oração nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos assistem pela internet, a família pastoral. Agradecer a Deus pela alta do seu Luiz, né, José Luiz, que é o pai da Mariana. Ele sofreu um acidente caindo do telhado e graças a Deus já está em casa. Então nós oramos, nós intercedemos, porque foi um acidente que ele quebrou algumas costelas e teve inclusive uma perfuração de uma dessas costelas. Acredito que tenha sido no pulmão, né? Essa perfuração, não foi? Mas graças a Deus ocorreu tudo bem na recuperação dele, está ocorrendo. Então vamos agradecer a Deus por essa recuperação. O Carlinhos, da nossa irmã Jô, a Neide, que é uma gravidez de risco, a Iraci, irmã da nossa irmã Nair, a dona Edmeia, mãe da Edir, o Marlon, sobrinho do irmão Wellington, o Zeca, a Leida, são pais do Duda, a Fátima, o João, ele está pedindo também por eles, né? A irmã Ivonete, o Cleveland Boixá, a Rosana Carrara, a Márcia Carrara, a Adriana, esposa do André, o Anderson Silva, filho do Amaro, dona Marlene, mãe da Cristina, os irmãos Deusi, Francisca, Maria Nazaré, Thaisa, os médicos, Thaisinha, né? Os médicos, os enfermeiros, a cura para a doença Covid-19, o bairro de São José, Maricá e autoridades. Nós vamos estar assim, depois eu vou fazer menção. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos nesse momento de oração, onde a Tua igreja se reúne para interceder, Senhor, interceder por ela, interceder por nós, porque necessitamos do Senhor. Tu sabes as nossas necessidades, antes mesmo de nós as pedirmos. Sonda os corações daqueles irmãos que estão aqui em Tua casa, e que Tu possa estar respondendo cada necessidade conforme a Tua santa e bendita vontade. Seja com esses nomes que foram aqui colocados nessa coluna de oração. Entra com providência em cada vida, Pai, em cada necessidade, e que o Teu nome seja engrandecido em cada vida, em cada coração. Pai, abençoa os pedidos feitos também, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar nesse momento louvando a Deus com mais um cântico. Depois eu estarei fazendo alguns anúncios antes de entrarmos no estudo. Oferta de amor. Nós vamos estar louvando a Deus com esse cântico. Os irmãos que quiserem entregar dízimos e ofertas podem fazer nesse momento. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Vem,
Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Adorar. Pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Podemos assentar, irmãos. Nós vamos continuar o estudo nessa quarta-feira do livro de Efésios, e nós vamos partir do capítulo 14, do 14 ao 22, mas eu gostaria de voltar só um pouco no versículo 3, que faz uma introdução do 14, né, rompendo com uma realidade espiritual, de um conceito espiritual que os gentios tinham, tanto os gentios quanto os judeus. E aí Paulo, ele começa a ensinar à igreja o que eles eram a partir desse rompimento, né, entre duas realidades diferentes, a realidade anterior e a realidade atual da igreja em Éfeso. Nós vamos estar orando, pedindo a Deus primeiro a orientação para que nós possamos começar o estudo dessa noite. Senhor, capacita o teu servo, Pai, fala aos nossos corações, prepara os nossos corações, possamos ouvir, Senhor, a tua voz falando agora, nos ensinando, nos ajudando a entender o que a tua palavra tem a nos ensinar e também para que nós possamos aplicar em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. No versículo 13 do capítulo 2, diz assim: mas agora em Cristo.
Esse mais agora é uma nova realidade. A anterior, a gente viu aqui qual era, né? Dos judeus que se achavam espirituais porque tinham a condição de terem nascidos como povo escolhido de Deus, tudo aquilo que acompanhava os judeus em promessas e alianças. E aí depois a gente vê que os judeus eles já tinham rompido com a realidade espiritual e já se achavam, por ser descendência de Abraão, um povo já escolhido, um povo exclusivista, e aí chamavam aqueles que não eram judeus de gentios, todos os outros povos, né, e incircuncisos, né, sem Deus, e era uma realidade realmente assim, né? A gente pode voltar um pouco nos versículos, no versículo 12, diz: estavas naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Essa era a realidade dos gentios. Só que tanto gentios quanto judeus, eles têm que entender agora que com Cristo é diferente. Por isso que ele começa aqui: mas agora em Cristo, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Então, a realidade que fazia espiritualmente os gentios longe de Deus já estava chegando ao fim através da nova aliança no sangue de Jesus Cristo. Um novo pacto, que a gente até lembra que semana passada a gente falou sobre isso, né? Das alianças do povo de Israel, tudo aquilo que foi prometido ao povo de Israel. Aí veio uma nova aliança com Cristo, superior à antiga, né? A aliança com Cristo já era algo previsto por todos os profetas e para ser algo realmente inaugurando uma nova dispensação, a dispensação da graça de Deus, no qual todos aqueles que recebessem essa graça receberiam um presente de Deus, um favor imerecido. No versículo 14, que é onde a gente vai começar a falar, né? Ele começa a dizer o seguinte, Paulo: porque Ele é a nossa paz. Cristo, Ele é a nossa paz. Irmãos, eu estava estudando, os irmãos já viram aqui que eu estou com uma enciclopédia aqui, né? Essa enciclopédia ela é muito bacana. Os irmãos que quiserem estudar a palavra de Deus através de versículo por versículo, ela é uma enciclopédia do Champlin. Então eu sempre procuro estudar nela também, porque tem várias teologias, inclusive as teologias erradas, para que nós comparemos as certas, né? E o Champlin é um PhD em teologia, então ele me bota no bolso, né? Vamos dizer assim. E eu peguei algumas partes aqui para que nós pudéssemos aqui pincelar nesse estudo aqui, né, sobre o texto e na meditação do próprio texto em si. Quando diz assim, porque Ele é a nossa paz. Aqui, Cristo, Ele é o autor da paz. Eu gostei muito dessa introdução de Champlin, dizendo o seguinte: Ele mesmo é a paz. E olha, Jesus Cristo, Ele afirmou isso também. Ele diz assim: deixo-vos a paz. Aí o que ele diz em seguida? A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Então, quando tem essa abordagem aqui de Cristo, Ele sendo a própria paz, a essência da paz, a gente vê que não há paz verdadeira, não há paz completa, se não houver Cristo. Paulo está afirmando isso. A essência da paz está em Cristo. Quando nós temos a paz, nós temos essa paz, que é a minha paz vos dou, a paz que Jesus Cristo afirma que dá, não que o mundo dá. As pessoas podem ter uma paz que venha de alguma situação
que ele possa conseguir na sua vida, né? Paz financeira, paz na família, paz em alguma área da vida que ele tenha a paz. E ele se acha tranquilo por ter essa paz. Mas a verdadeira paz, ela está em Cristo. Por isso que Paulo, ele diz, porque ele é a nossa paz. Aí vamos voltar aqui, nossa paz no contexto do texto, é a paz que acontece quebrando as barreiras que estavam acontecendo ali, entre os gentios e os judeus. A paz que acaba com a inimizade, a gente vai falar sobre isso. Então nós temos que entender o seguinte, que a paz, a essência da paz é Cristo, né? Ele começa afirmando isso, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Irmãos, eu gostaria de abordar duas coisas aqui nesse pedaço. O qual de ambos os povos fez um. Então, existe o judeu e existe o gentio, de agora em diante? Não. Existe um só povo de Deus. E é o Israel, o novo Israel de Deus. Então não existe um povo com uma promessa diferente do outro. Não, todos nós estamos debaixo de uma mesma promessa, de uma mesma aliança, de um mesmo Cristo, de um mesmo Deus. Então não há diferença, e Paulo vai começar a falar sobre essas diferenças, e diferenças que faz desse povo um povo até superior àquele que foi escolhido, o povo de Israel. A gente vai ver isso, o próprio Paulo abordando isso, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Irmãos, quando a gente vê isso aqui, a gente acha que isso é apenas uma alusão a uma parede de separação metafórica, é uma metáfora. Mas o próprio templo em Jerusalém, e aqui Champlin, ele pega algo que é contado por Flávio Joséfo sobre algo que existia no templo. Diz assim: o templo físico de Jerusalém, em suas próprias estruturas, servia de demonstração patente do exclusivismo espiritual, de bênçãos superiores e inferiores, de desunião entre judeus e gentios. O templo era circundado em uma inteireza por uma grande muralha, mas havia um muro mais interior que separava o átrio dos gentios do recinto mais íntimo do santuário. Os judeus podiam entrar no santuário, mas os gentios não. Aí ele continua falando sobre esse muro. Paulo alude aqui ao muro que separava o átrio dos gentios do santuário do templo. Esse muro é referido por Joséfo. Flávio Joséfo, ele foi um historiador judeu. Ele não era cristão, mas ele narra todos os fatos judeus, né, de muito antes até de Jesus Cristo. Ele era um historiador, mas também ele passa por Cristo, e ele narra os fatos todos que aconteceram na Judéia na época de Jesus Cristo, em guerra dos judeus. Ele nos revela que havia uma inscrição bilíngue em grego e latim, colocada nos intervalos regulares ao longo desse muro, avisando aos gentios que não passassem além desse muro e não entrassem no santuário, ameaçando-os de morte se tal ordem fosse desobedecida. Ameaçava de morte se os gentios entrassem para dentro do santuário. E eu fui ler, né, sobre alguma coisa a respeito dessa inscrição, dessa narrativa de Flávio Joséfo. Eu ainda consegui achar o seguinte, que esse muro ele tinha mais ou menos 1,5 metros de altura. E a narração veio, né, de Flávio Joséfo, mas foi encontrada uma pedra com um grande escrito a respeito desse muro. E essa pedra, ela ameaçava mesmo os gentios. Se ele passasse, eles não se responsabilizavam
eles não se responsabilizavam da morte daquele gentio. E se a gente for no livro de Atos dos Apóstolos, tem uma situação ali no versículo 29 do capítulo 21 de Atos, em que Paulo ele vai ao templo e ali tinham alguns gregos que tinham se convertido, e um deles era Trófimo. Quando ele chega ali no templo e está perto de Paulo, os judeus acham que Paulo levou ele, e ele era gentio, para dentro desse átrio, onde ele não podia estar, porque era gentio. Pois bem, eles não foram atrás de Trófimo, não, eles foram atrás de Paulo. Pegaram Paulo, trouxeram para a praça, e foi um reboliço, e mata, o texto diz exatamente isso, mata, e começaram a surrar Paulo. Aí um dos centuriões viu um alvoroço muito grande, saiu correndo e apartou e pegou Paulo. Aí Paulo foi seguindo. Quando ele foi subindo, lá o lugar onde aquele destacamento romano ia levar, Paulo parou e começou a falar em língua hebraica, e eles começaram a ouvir Paulo falando, mas antes um pouco Paulo fala em grego. Aí aquele centurião chega e fala assim: você fala em grego? Você fala grego? E Paulo falava um grego mais assim ilustre, vamos dizer assim, porque tinha o grego koiné e o grego que era mais sofisticado. Paulo era um estudioso, Paulo começou a falar em grego, aquele homem se assustou. Aí ele aí ouve: você é o egípcio que fez uma sedição aí, arrumou uma tropa. Paulo: não sou não. Mas eu quero dar uma palavra. Aí Paulo vai para o hebraico e começa a falar em hebraico. E falar daquilo que tinha acontecido com ele no caminho de Damasco, dá o seu testemunho e fala de Jesus Cristo. Mas para vocês verem como é que era uma coisa assim separatista mesmo, né? Essa questão do muro, ela existia mesmo, ela era real, mas existia também metaforicamente, né? Feita uma barreira ali, como se, para vocês terem uma ideia, eu estava estudando isso, vocês veem como é que o judeu, ele se comportava a respeito de um gentio. Um judeu, um homem, se ele visse uma mulher grávida, gentia, dando à luz, ele não podia ajudar aquela mulher. Por quê, pastor? Porque ele ia se tornar impuro? Não, porque ele ia ajudar um gentio vir ao mundo. Só para vocês terem uma ideia. Tanto que eu falei na semana passada a respeito dessa questão de circuncisão e a respeito da questão que existiu dentro da própria igreja. Lembra? Pedro, para ir na casa de Cornélio, ele várias vezes ele deu uma negativa: Senhor, de maneira nenhuma eu vou comer algo imundo. Pedro, mata e come, eu estou mandando você fazer. Pedro não. Quando ele chega na casa de Cornélio, ele chega: vocês bem sabem, antes mesmo dele evangelizar, vocês bem sabem que é proibido a um judeu entrar dentro da casa de um gentio. Dizendo para Cornélio: Cornélio, você é de uma raça inferior. Vocês veem o que acontecia, né? Então a gente vê que há uma derrubada da parede da separação. No versículo 15, diz assim: na carne desfez a inimizade. Na carne de quem? Na carne de Jesus Cristo. Quando a gente vê o termo na carne desfez a inimizade, ele entregou o seu corpo para que fosse pago o preço pelos nossos pecados. Não diz, a Bíblia não diz que foi cravada uma cédula de dívida na cruz. A cédula de dívida era o corpo de Jesus Cristo, que foi cravado na cruz por nós. Então, quando a gente está na ceia, a gente vê que o corpo significa o quê? Na hora da introdução dos elementos da ceia, é a comunhão. O corpo é a comunhão, né? E o sangue é o preço pago na cruz do Calvário, e nos lava dos pecados. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si
mesmo dos dois, um homem, fazendo a paz. Irmãos, os mandamentos vieram para dividir? Não, não vieram. Mas foi como eu falei no estudo anterior, os rabinos acrescentaram muitas coisas aos mandamentos, de uma tal maneira que houve uma separação por causa até dos mandamentos que foram colocados para Israel. Eles não souberam lidar com os mandamentos, eles fizeram do mandamento uma separação entre os povos, para criar em si mesmo dos dois um novo homem. Aqui está falando realmente de uma nova criatura, tá? Não existe mais um ser humano diferente, um ser humano que tem privilégios, o outro não. E diz o versículo 16: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. Aqui, irmãos, a cruz, reconciliar ambos com Deus. Olha o que a cruz ela faz. Ela desfaz a inimizade, ela cria o mesmo homem, tanto judeu como gentio, vira uma nova criatura, um novo homem, e também reconcilia o homem com Deus. Então, nesse momento aqui, a gente vê que a cruz de Cristo, que foi a graça derramada aos homens, né, ela faz uma união entre dois povos que eram inimigos entre si, por causa da barreira que existia, mas também ele acaba com a inimizade que existia com quem? Com Deus. O homem, ele sem Cristo, ele é inimigo de Deus. Olha que situação, né? Às vezes a gente não se atenta a isso. Enquanto o homem, ele não crê em Cristo como seu Salvador, ele está vivendo uma situação de inimizade com Deus. Vamos lá, 17. E vindo ele quem? Jesus Cristo. Aqui está em letra minúscula na minha tradução, mas esse ele deveria estar em letra maiúscula. Vindo ele, Jesus Cristo, evangelizou a paz, quer dizer, ele proclamou a paz, né, a vós que estáveis longe e aos que estáveis perto, porque os gentios estavam muito longe, os judeus estavam muito perto, eles tinham mais possibilidade de crer porque eles já estavam sendo separados ali como povo de Deus, e tinham as escrituras, tinham os profetas que estavam direcionando a Cristo. Mas tanto eles que estavam longe quanto os que estavam perto, eles tinham que ter uma paz vinda do próprio Jesus Cristo, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então não há uma diferença espiritual entre os dois povos. Não há uma diferença espiritual entre irmão e irmão. O irmão é mais espiritual do que o outro. Não existe. Existe o Espírito Santo de Deus em nós. Assim, uma possibilidade do Espírito Santo agir com mais intensidade na vida de uma pessoa. Como, pastor? Nós permitirmos que esse Espírito Santo atue em nossa vida. Nós não coloquemos barreira na atuação do Espírito Santo. Nós busquemos ainda mais o Espírito Santo de Deus agindo em nossa vida, buscando na palavra de Deus, buscando na comunhão, buscando em tudo aquilo que pode nos fazer, né, na obra do Senhor, alcançar uma plenitude do Espírito Santo. Versículo 19: assim que já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros. Aí que eu gostaria de lembrar os irmãos, o povo lá de Israel era uma nação escolhida de Deus. Aí quando diz assim, mas concidadãos dos santos, o que significa ser
concidadão dos santos é você entrar nos mesmos direitos que aqueles cidadãos tinham, que eram do povo de Deus. Então você entra tendo o mesmo direito. Se foi feito promessas no Antigo Testamento, essa promessa também é minha. Entenderam, irmãos? Eu entro na mesma aliança. Eu posso dizer que eu sou o mesmo Israel de Deus, escolhido, separado. Eu posso, eu sou concidadão dos santos. Mas aí entra uma peculiaridade que o povo de Israel não tinha, ele não era chamado dessa forma, de família de Deus. Eu acho que isso daí ainda é muito mais íntimo do que ser povo. Vê se não é. Uma coisa é você falar assim, eu sou brasileiro, né? Aí outra coisa é você dizer assim, eu sou da família de fulano de tal, né? Então, nós podemos dizer assim, eu não sou apenas povo de Israel, eu não sou apenas povo de Deus separado aqui na terra, eu sou da família dele, eu sou de Cristo, eu entrei para a família de Deus, tá? Eu pertenço à família de Deus, você pertence à família de Deus, irmãos. Vocês estão numa nova realidade muito superior daquilo que existia lá atrás, no Antigo Testamento. Mas isso tudo está acontecendo por quê? Mas Cristo, né? A gente vê que é uma nova realidade. Aí no versículo 20 ele diz assim, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. O que era o fundamento dos apóstolos e dos profetas? A quem se direcionava a pregação do Evangelho? A Jesus Cristo. O próprio texto diz isso, né? De que Jesus Cristo é a pedra de esquina. Pedra de esquina era a pedra angular. Essa pedra, quando as pessoas iam fazer uma edificação naquela época, eles colocavam uma pedra no qual a edificação, ela começava ali, se apoiava nessa pedra. Então, tanto os apóstolos quanto os profetas, eles sempre direcionaram a mensagem do Evangelho para Cristo. Tá? Então, uma mensagem cristocêntrica, uma igreja cristocêntrica, que valoriza a pessoa de Jesus Cristo, sendo Ele o principal, essa é uma igreja que está sendo edificada no fundamento correto. Se uma igreja está massificando uma outra pregação, essa igreja só fala disso, só fala daquilo outro, e não fala de Jesus Cristo, não fala da cruz de Cristo. Paulo, então, ele deixava de pregar sobre qualquer outro assunto e falava da cruz de Cristo. Né? Tem algumas religiões, né, inclusive algumas religiões espíritas, que valorizam muito o ensinamento de Jesus Cristo, aquilo que Jesus Cristo ensinou. Os espíritas valorizam muito isso. E outras denominações, às vezes, valorizam o estudo daquilo que Jesus Cristo ensinou. Tá, mas você pode ler a Bíblia, entender muito bem a Bíblia, saber muito bem a Bíblia. Mas se não houver a cruz de Cristo no ensinamento, se não houver Cristo na vida daquela pessoa, aquela pessoa só vai ter o conhecimento, mas vai continuar morta. Vai ser um morto cheio de conhecimento. Tá? Não é assim que o texto fala aqui em Efésios também? Vós estáveis mortos em vossos delitos, em vossas ofensas. Vocês eram dominados pelo príncipe da potestade do ar. Por quem? Pelo diabo. Né? Ele fala tudo isso, Paulo, ele prega a respeito disso. Vocês eram dominados, o quê? Pelos seus próprios desejos carnais. Sem Cristo, a pessoa está sendo dominada por tudo isso.
E se não tiver Cristo, ele pode ter até o conhecimento de Cristo, mas vai continuar sendo uma pessoa morta. Nessa realidade espiritual, vivendo o curso desse mundo. Lembra disso? Curso desse mundo. Vai continuar, mesmo tendo todo o ensinamento. Se ele não aceitar a Cristo como Salvador, se ele não entender a mensagem da cruz, que alguém morreu para que ele tivesse vida, vai continuar morto. Vai continuar nessa realidade espiritual, versículos 21 e 22, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor. Irmãos, aqui a gente vê aqui uma coisa bem ligada, né? Paulo ele dá essa conotação aqui de um edifício que ele está muito justinho, muito firme, né? Muito bem construído, ele não vai ruir, muito pelo contrário, dá até uma impressão de que esse edifício ainda vai crescer mais ainda, vai se desenvolver mais ainda. E quando a gente vai lá em Pedro, que ele fala assim, vós sois pedras vivas, né? Pedro não dá essa figura de linguagem para aquele que é colocado como templo do Senhor, e essas pedras também se desenvolvem, essas pedras desenvolvendo todo o corpo, todo o templo. Aqui não fala só de um desenvolvimento individual, mas fala de um desenvolvimento também como igreja de Jesus Cristo, né? No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Aí a gente vai para o templo do Espírito Santo, que somos nós, mas também é a igreja em comunhão. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos. Eu gostaria de convidar os irmãos, né? Eu não fiz esse anúncio, eu acho, sobre o almoço, né? De domingo, né, Cristina? Nós vamos ter um espaguete à bolonhesa, né? Com molho, com o que mesmo? Purê de batata. Cristina foi colocar batata, acabou entrando barata, mas não é barata, né? Lá apareceu purê de barata. Não vai ter purê de barata, vai ser purê de batata. Foi a internet, na hora dela digitar que aquele, como é que é o nome mesmo? O R está ao contrário. O próprio o próprio corretor lá, ele botou barata, mas não vai ter barata no nosso almoço de domingo. Vai ser, não faz não experimenta isso não, põe batata. Então domingo a gente vai ter isso aí, vai ter mais um momento de comunhão junto com a igreja, almoçando, né? Eu estou almoçando por aqui, irmãos. Aquele irmão que quiser almoçar também pode. Oi? A Cristiana está falando que se alguém quiser ajudar, né, na confecção do almoço, pode também estar ajudando com alguma coisa, né, que puder ajudar. Ele exaltado. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos louvar ao nosso Deus com esse cântico. Irmãos, quando eu vir aqui, a perna, você pode pregar até meia-noite, né? É bom, né? Eu louvarei. Eu
Ele é exaltado. Ele é exaltado, exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado no seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Para sempre. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Comunhão, quão bom e agradável ter amigos e irmãos. Ó, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, irmão. Como orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão. Ó, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, irmão. Como orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, irmão.
muito obrigado pelos cânticos, muito obrigado pelas orações, muito obrigado pela comunhão, muito obrigado por ter nos trazido aqui nesse lugar, pelo privilégio de mais uma vez estarmos diante do Senhor, louvando e bendizendo o teu nome. Dá-nos uma semana abençoada na tua presença, no nome de Jesus. Amém.